A besta que subiu da terra. Pesquisador Edmilson Silva. Como se deu a criação do cristianismo para todos adorarem Cristo por Roma? Você vai descobrir agora como foi isso. A profecia de Apocalipse está ligada a Daniel. Todas as profecias de Apocalipse estão ligadas à profecia de Daniel, porque Daniel selou o livro com os 7 selos e veio abrir o livro na época de Yahuanã, que na nossa linguagem os tradutores colocaram João, que não tem nada a ver, mudaram o nome do personagem. Se muda o nome do personagem, não é o personagem, assim é como o nome do Criador. O que é Roma papal e Roma cristã? Você vai saber o que é Roma papal e Roma cristã. Roma papal é somente o sistema governamental, imperial, que é o Vaticano. Quer dizer que se transformou no Vaticano, que hoje é um império. Isto é a administração de seu sistema como império. Veja que desde quando foi destruído o poder do povo santo, que ela fez isso no passado, o sistema sacerdotal de Zeus viu que estava decaindo devido à pregação de um só Elohim pelos Yahudins e também pelo novo conceito que o Mashiach veio mostrar, que é o amor pelo próximo, e estava ganhando muitos seguidores na época. Então a Roma sacerdotal estava decaindo e ela implantou o cristianismo, tomou a seita dos nazireus. Depois de ocorrer a diáspora, ela implantou o cristianismo dali. A gente vai conhecer agora pela essa história de Roma. Está aqui, olha. Roma cristã. O que é Roma cristã? É seu sistema religioso. Roma papal é o sistema governamental. E Roma cristã é o sistema religioso. Cristão é todo aquele que adora Jesus Cristo. Presta atenção, onde ela criou esse sistema aqui. Ela criou o cristianismo para todos virem adorar o sistema dela, servir o sistema dela. Que implantando o sistema religioso sacerdotal de Deus, que naquela época pelos indo-europeus era chamado de Deus, para Zeus, e na língua grega é dia. Pode pegar qualquer livro grego, você vai ver que está dia. Até no Novo Testamento em grego está dia, para Zeus. Vê lá em Atos, quando confundiram Barnabé com outro lá. A Barnabé chamaram de Mercúrio e o outro chamaram de dia, que é justamente Júpiter. Tá lá, gente. Para transformar em papal, incluindo todos os cristãos de outras denominações, para fazer um só povo. Não adianta os cristãos evangélicos sair de Roma papal, que estão servindo a Cristo. O nome Cristo significa ungido na língua grega. O nome do Criador, o nome do Mashiach é só um, como nós vimos antes no outro vídeo, é chamado de Yahu. Na vinda dele terrena é chamado de Yahu, mas só que na língua hebraica eles chamam de Yahushua, porque Yeshua significa salvação. Então eles dizem Yahu da salvação, é dessa forma falado. Assista outros vídeos que vocês vão entender melhor. Então Roma sacerdotal criou o cristianismo para todo mundo adorar Cristo, a Zeus, implantou a sua própria cultura dentro da palavra do Criador. Porque olha a diferença de nome. Yahu significa eu sou, o verbo eu sou. Para Jesus não tem nada a ver, não tem nenhum sentido de salvação. E aí eles acrescentaram a palavra Cristo para dar como forma ungido. Deus é da língua europeia, já é designado
a dia. Dia naquela época era para ser luminoso, que eles chamavam, que era Zeus. Quando você fala dia, Deus, Theos e Deus, você está chamando Zeus. Veja, o significado da palavra Deus é luminoso, ser luminoso. E é diferente de Elohim, que significa Elohim, porte, pilata, enfim, tudo que é firmeza, o nome de Elohim, a palavra Elohim. Não tem nada a ver uma coisa e outra. Mesmo assim, eles nem sabiam o nome do Criador na época, sabe por quê? Porque já era ocultado desde Abraão, Isaac e Jacó. Por que não vem na Sagrada Escritura grega o nome do Criador? Porque eles não sabiam, gente. É ocultado até hoje, os sacerdotes, oculto até hoje, gente. Está lá escrito na sinagoga, lá está escrito, quer dizer, o nome do Criador, mas não se lê-se Adonai em cima do tetagrama. E transpor os maçoréticos de Adonai para cima do tetagrama, os escritores, os tradutores que não conheciam o forjamento, depararam com os maçoréticos e começaram a chamar Yahvé, Jeová, e de Hashem, Yahvé. Não foi o Yahudins que criaram isso, foi os próprios tradutores, traduziram de má fé, por não conhecer a cultura hebraica. Assim foi no passado. Como eles não sabiam o nome do Criador, que não era falado, e como Roma própria tinha apagado o nome do Mashiach, e transliteraram Jesus errôneo. Se muda o nome, muda o ser. A transliteração tem que estar de acordo com o som vocabular, com o som do nome. As letras têm que estar de acordo com o som do nome de qualquer idioma. Ou vocês não sabem o que é transliteração? Não vão confundir transliteração com tradução, que não tem nada a ver. Então é isso, gente. São todos aqueles que fazem parte do mundo cristão e adoram Cristo ungido. Quem é Cristo ungido? Eles querem dizer Jesus que não tem nada a ver. O nome que ainda pregaram, como é o nome que ainda tentaram resgatar na época, até os nossos dias estão tentando, eles querem chamar Yehoshua, que não tem nada a ver também. Esse nome foi mudado no hebraico, claro e óbvio também que eles mudam. No século XIV acrescentaram até no lugar do I, que é uma vogal, colocaram um J. Olha a mudança. E o Criador diz: mudar e profanar o meu nome. Quer dizer, mudar e desprezar o meu nome. Fizeram o povo voltar cativo à servidão a quem? O Criador tem identidade, gente. Está no povo de Israel e na cidade. Os maçoretas que ocultaram os nomes, o nome do Criador, um pouco de início do tetagrama, do trigrama, do nome do povo. Ocultaram também de início dos nomes das cidades, por causa dos maçoréticos de Adonai. Eles queriam implantar o nome Adonai só para chamar de Senhor, mas não tem como. Qualquer um que lê, qualquer um, até mesmo você que aprendeu hebraico, você lendo, pesquisando lá, você encontra o nome do Criador, uma coisa mais fácil, está no nome do povo e da cidade de Israel. Todos os profetas chamados pelo nome do Criador, está lá no final do trigrama do nome dos profetas, o nome do Criador. É isso, gente. Param com isso de pregar uma coisa que não tem certeza. Onde já se viu pregar Deus e Senhor para o mundo espiritual que não é nome? Qualquer espírito se manifesta. Ainda mais Jesus Cristo, que é o nome mudado, como o Criador disse que mudaram e profanaram o meu nome. Cortaram o nome do Filho na época de Roma, na perseguição de Roma. Isso está na profecia de Daniel. Não foi nem a morte do Filho, que muitos estão pregando que foi a morte do Filho que foi cortado. Onde já se viu que o Filho também se ressuscitou e subiu aos céus, ele permanece para sempre. Foi o nome que foi cortado da terra dos viventes, está lá. Vê lá naquele vídeo para você ver. O vídeo que fala sobre o nome do Eterno, seu Filho.
o que foi feito por mim. Vamos lá. O surgimento dos dois sistemas papal. A besta que subiu da terra se refere a Roma, a criação de Roma, o seu sistema religioso, que é o papal, sistema cristão. Então, quando se fala aqui em Apocalipse 13, 11 a 12, que a gente vai ver esses versículos agora, e vi subir da terra outra besta. Quem é outra besta? A Roma cristã, gente. Todos que adoram Cristo. Naquela época todos estavam adorando Cristo. E tinha 2 chifres. O que é 2 chifres? 2 poderes. Ela se dividiu na época, que são as 2 pernas das estátuas. Da estátua, aliás. As 2 pernas da estátua. Se diz assim, ela se dividiu no Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente. E é semelhante ao de um cordeiro. O que é cordeiro? Ela se assemelhou como Machia. Como Machia, sabe por quê? Porque naquela época dos sacerdotes, na época do antigo Epifanes, os sacerdotes colocaram estátua de Zeus, de Dia, ali no templo do Criador, e ocasionou a diáspora. Aqueles que não adorassem a estátua de Deus, eles matavam ali. Então todos os romanos, como não sabiam da língua hebraica, tiveram que se inclinar. Eles já tinham em mente que era um ser luminoso, se confundia, como aconteceu com Paulo e Barnabé. No livro de Atos, pode ir lá ver, gente. Falava como dragão. Tá aí. Eles se assemelhavam como cordeiro, mas falava como dragão. Quer falar? Ordenar, gente. Ordenar as coisas. Ordenar para acontecer as coisas. Perseguições, isso, aquilo. Se alguém se levantasse contra a Igreja Católica Apostólica Romana, eles mandavam exterminar. Naquela época eles fizeram muitas perseguições sobre o povo, até em cima de feiticeiros, aquelas outras coisas, de cientistas que já estavam surgindo na época, fizeram isso. Então essa divisão ocorreu em 1054, aliás, em 1054 depois de Cristo, conhecido como Cisma do Oriente. O motivo foi heresia. Essa divisão se deu pela heresia, que significa prática religiosa considerada ofensiva à verdadeira religião. Que verdadeira religião, menino? Que isso daí não ocorreu na época. O Criador vai destruir esse sistema, vai destruir a religião cristã. Todos que adoram Cristo, porque não adoram Ele, está determinado em profecia. Todas as denominações que pregam Jesus Cristo, e Deus vai fechar as portas para a geração futura, porque quando forem pregar o nome do Criador, não tem como fugir, porque o povo já aprendeu hebraico, o povo já aprendeu outras línguas estrangeiras, porque nós estamos vivendo um mundo globalizado. Hoje eu estou aqui, amanhã eu estou nos Estados Unidos, eu posso estar em Israel, por onde for, aprendendo a língua deles. Está fácil de aprender, gente. Não tem mais nada que se esconder da verdade. A escolaridade hoje em dia é muito mais elevada do que nos tempos passados, que o povo não tinha totalmente cultura. Veja isso. Hoje o conhecimento está vindo às portas. As próprias escolas estão mostrando já essas coisas, gente. A sabedoria do povo que ainda vai vir ainda da nova geração vai ser muito mais elevada do que a nossa. Hoje a maioria das pessoas jovens estão já entrando na universidade. O que vai mudar a mentalidade hoje em dia são os jovens, não é vocês não, já que tem determinada idade, e vocês não aceitam nem conselho de jovens mais em relação a coisa religiosa. A mentalidade dos jovens está mais evoluída hoje, gente, mais do que a de vocês. Sim, a divisão ocorreu em 1054, que é chamado Cisma do Oriente. Então essa divisão se deu às 2 pernas da estátua, que se diz em Daniel.
para poder ocorrer justamente outros eventos. Então eles exerciam toda a autoridade da primeira besta, que é Roma imperial sacerdotal, na presença. Ele dizia que a terra e os que nela habitam adorassem a primeira besta. Quem é a primeira besta? Roma imperial de Zeus. Zeus está aqui para todo mundo adorar Zeus. Isso que significa na profecia. Quem é Zeus? É Zeus. Está aqui para todo mundo adorar Deus, que é Zeus, porque se você diz o nome Deus para o mundo espiritual, você está atraindo ele, cuja ferida mortal for curada. Por quê? Porque naquela época, como está escrito, que foi decaindo o sistema religioso sacerdotal, foi caindo. Então o sacerdote estava perdendo credibilidade justamente com o rei na época. Então criaram o cristianismo, tiveram que fazer a diáspora, fazer com que o povo Yahudim saísse de Roma, determinado por Nero na época, e determinado por outros. Fizeram perseguições contra o povo Yahudim, também por causa do nome, para criar o sistema papal, porque já estava o sistema religioso dos Yahudim, que adora um só Elohim, e pela novo conceito do Mashiach, pregando a salvação e o amor, já estava dominando todo o império. Então eles fizeram isso. Está aqui, olha, a própria aqui, besta que subiu da terra. Terra vem dizer assim, povo sedento. Vê lá em Zacarias 1. E Isaías também significa isso, gente, povo sedento, numa raiz seca, que ele diz, Isaías, onde o Mashiach saiu, foi de lá que ela pegou essa seita, pegou lá a seita dos nazireis, de onde o Mashiach veio para poder dominar a mentalidade do povo. Se eu sou português, e não conheço a língua inglesa, e se nasce o Mashiach, o que é que vai acontecer? Eu vou acreditar naqueles que falam português para mim, não naqueles que falam inglês, porque eu não entendo. E é assim que acontecia na época. Só entendia o hebraico aramaico, geralmente, aqueles estrangeiros casados com os Yahudins, porque eles mesmos buscavam se entender nas línguas deles. Por isso que os apóstolos procuravam essas pessoas para pregar. E não confunda gentil, que é gente iletrado, que não é gentil, é gente letrado, gente que tem conhecimento. Eles levavam justamente o evangelho para as pessoas que têm conhecimento, para poder repassar para os outros. Você não é gentil, não. Gentil é aqueles que têm conhecimento. Pega um dicionário e vê lá, gente que tem cultura. Gente que tem cultura, sabedoria. É isso. Vamos lá. Sacerdote de Deus. Apocalipse 13 a 15. Veja que na época eles fizeram. Operavam grandes sinais, de maneira que fazia até descer fogo dos céus, à vista dos homens, por meio desses sinais, de acontecimentos e milagres, que lhe foi permitido fazer na presença da besta. De quem? Da Roma que subiu do besta que subiu do mar, quem é Roma imperial. Os sacerdotes fizeram isso, começaram a mostrar o poder deles para Roma imperial e para o povo também ver, eles dizendo que era o Mashiach na época. Dizendo que era Cristo, e a mesma coisa. Mashiach, Cristo significa ungido no hebraico, significa ungido. No hebraico é Mashiach e no grego é Cristo. Ele se passava, o próprio filho falava lá que muitos viram no meu nome dizendo que é Cristo, que é ungido, que ele quis dizer, que não dê crédito, fuja para o monte, fuja. Quem estiver no telhado fique. Ele estava dizendo dessa forma lá em Mateus, está escrito, parece que o capítulo 24, por aí assim, procure lá. Aí de lá eles criaram uma imagem, tá aqui da besta, quem
uma imagem à besta, que é a própria Zeus que eles criaram, porque a imagem mesmo de dia estava na Grécia, lá no Templo do Olimpo, que é uma enorme estátua. Então eles mandaram fazer uma estátua e colocaram no Templo do Criador. Então naquele momento muitos fizeram crítica, receberam a ferida da espada, que se diz, a ferida da espada, espada é a palavra, receberam crítica da palavra do Criador, porque os Yahudim não adoram imagens e esculturas. Aí fizeram perseguições na época. Pegaram os Yahudim, colocaram no pé da estátua de Zeus, mandando adorar, eles não adoravam, matavam, gente. Aí, como mataram a maioria do povo ali que não adorava, e perseguiram muitos Yahudim, descendência casada com os Yahudim, aí muitos fugiram por determinação divina, porque, como diz o Mashiach, se os dias não fossem abreviados, nenhuma alma se escaparia de quem? Só dos Yahudim, porque os gregos ficariam na face da terra. Então de lá viveu, reconstituiu o sistema cristão, prevaleceu. Foi concedido também que lhe desse fôlego. No hebraico, fôlego é ruach. A palavra ruach vem significar espírito. Então, olha, foi-lhe concedido que desse a dar um espírito para quem? Para a própria imagem da besta. De quem diz, na imagem da besta falar, que é Zeus. Zeus se manifestou ali nos sacerdotes, mandou perseguir os povos para exterminar com o nome do Criador e o nome com o povo Yahudim na época, gente. Ele ordenou isso através dos sacerdotes para exterminar. Não é incorporar numa estátua, a estátua falar, não, aqui está em modo figurado. Está aqui, pode ler, está em modo figurado. Onde já se viu um espírito se incorporar numa estátua e falar? Ele se incorpora no próprio ser humano para ordenar. Então ordenou que matasse todos os Yahudins, que eles não adorassem as Dios na época. E ordenou mesmo que a maioria dos Yahudins foram mortos. Ali foi a maior perseguição da história. A história conta isso. Só que a história vem relatando algo que não é aprofundado, como aqui está dizendo tudo. Está aqui, só ler novamente, vocês vão entender. Desce fôlego significa desce o espírito, a imagem da besta. Para que a imagem da besta falasse. Onde já se viu uma imagem falar? Não se fala, gente. A imagem, fizeram a imagem justamente, mas o Espírito se incorporou nos sacerdotes para falar, para perseguir o povo. Porque Satanás há muito tempo luta para exterminar o nome do Criador da terra. Exterminou, apagou o nome do Criador de vez da terra. E as religiões tudo estão adorando ele, Satanás, não o Criador. Como ele diz, cortamos a árvore sofreu para que seja apagada a memória do seu nome. Veja isso, Satanás fez isso para implantar o cristianismo, para adorar a Jesus Cristo. É por isso que o Criador vai destruir o sistema papal e todo o sistema religioso cristão, aqueles que adoram Cristo, Jesus Cristo. É isso, é profético, futuramente isso. Onde já se viu adorar algo sem nome? Ainda mais que a Sociedade Bíblica do Brasil tirou o nome que os tradutores inventaram, que é Jeová. Vamos lá. Essa imagem daqui é uma relíquia que fizeram na época de Zeus, Dios. Está na igreja de São Xavier, na Turquia. Está aqui ele sentado no seu próprio trono. Se você verificar, você vai ver. É o mesmo trono de Zeus. Só que os pintores, a única coisa que eles fizeram mudar a posição e fazer a veste romana, que o Yahudino vestiu veste romana, e fizeram o cabelo comprido e colocaram um sol em volta de sua cabeça, que é para significar um ser luminoso, Deus, que o nome Elohim não é um ser luminoso, não significa isso. Elohim significa firmeza. Olha a diferença
de significado, é muito grande. Param com isso, que os tradutores na época não sabiam o nome do Criador, porque já é ocultado há muito tempo até hoje. Os sacerdotes não falam de Israel jamais. A lei sacerdotal impede o povo de Israel falar o nome do Criador. E quem lê o Tanaka, quem sabe ler bem o Tanaka e pesquisar bem o Tanaka, vai deparar que o nome do Criador está no povo e na cidade, que os próprios maçoretas ocultaram. Todos os Yahudins sabem que os maçoretas ocultaram justamente por causa disso. Mas quem vai aprender o maçorete, o hebraico com o maçorete, nunca deparam. Vamos lá. Sinal da besta cristã. Apocalipse 13, 16 e 17. E fez que a todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, isso daí na época, não é da nossa época não, lhe fosse posto um sinal na mão direita. O que é na mão direita? Sinal. Muita gente já inventaram o chip, já inventaram uma tatuagem, então todo mundo falando isso, que na verdade nem é. Mão direita, posto um sinal na mão direita significa que eles, desde Antíoco Epifânios, profanou o sábado, então colocaram o sábado para compra e venda, que é um dia santo para os Yahudins, isso que o Criador quer dizer, e colocaram o domingo para descanso. Que é esse que é o sinal na mão, compra e venda. Na mão direita, por quê? Você pega mais o dinheiro com a mão direita, isso, aquilo, faz a compra. Ou na fronte, o que é na fronte? Aceitar em adorar o Papa como filho de Deus. Na época, até hoje, a maioria tem o Papa como filho de Deus. Entendeu? Pelo sistema religioso, para todo mundo adorar ele. A gente vê isso pela TV e tudo. O sábado era para ser guardado, não foi guardado, então é compra e venda, colocaram. Para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aqueles que tivessem o selo na mão. Isso é referindo ao povo Yahudim. Essa profecia é para o povo Yahudim, gente. Não é para o cristão, não. Para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aqueles que tivesse o sinal. Quem é esse sinal? Aqueles que têm um sinal para querer comprar no sábado. Os próprios cristãos. Os cristãos têm um sinal da besta, que é compra e venda. Os cristãos tudo colocaram o sábado para comércio. Aceitaram isso do sistema papal. Ou o nome da besta, que é o nome da besta do próprio Papa, ou o número do seu nome. Então a gente só pode descobrir através da numerologia hebraica, não é grega não, gente. Não é o nome do Papa inventado por ele, pelo sistema papal, não. É o próprio nome de quem ele vai colocar lá. Que eles usam. Esses nomes, eles usam, os nomes que eles colocam no Papa, que eles elegem um deles para ser Papa, não é esse nome, é o próprio nome do nascimento dele. E não título, não é título não. O número do seu nome. Por quê? Porque vem no dinheiro também. Ele vai mandar fechar todas as fronteiras na época, também agora presente. Isso está referindo também desde lá aqui. Isso daqui já vem referindo já, porque esse sistema aqui de compra e venda já vem há muito tempo, já vem se formou agora, porque a Europa se fechou numa só economia, que é o euro. Veja. E o sistema papal, que é o império agora, que é o Vaticano, está ligado nisso. Está dizendo que é o número de um homem, está aqui. O número de um homem não é o número de um espírito, não é o número de nada, não. Então, fazendo a numerologia hebraica, somando, vai dar 666. É isso que se fala. O sinal na mão, compra e venda, porque não guardaram o sábado, é sinal na mão, compra e venda. Que própria Roma colocou isso desde o Antigo Epifânio. Desde o Antigo Epifânio eles profanavam o sábado, então veio ser confirmado a guarda do domingo pelo domingo Constantino.
Essa profecia era para o povo naquela época, não é para nossa não, preste atenção. Ele só vem dar continuidade assim para a gente abrir os nossos olhos, porque todo mundo que adora Cristo, e Jesus já está com o sinal da besta. Por quê? Porque quando vir, como já está acontecendo, a gente já vê o povo já falando o nome do Criador e do Eterno, só que estão falando de modo errado na internet. Já tem religiões aí que tá se levantando com o nome do Criador. Então ainda não está uma coisa certa. Mas quando depararem o nome do Criador na forma falada, original mesmo, como se fala, aí o povo vai começar a pregar o nome original. Ganhar deve-se Roma. E os cristãos evangélicos vão começar a perseguir o povo que for pregar o nome original, porque eles vão acreditar mais em Roma cristã, que mudou o nome, mudou tudo. Mas só que o Criador vai vencer, sabe por quê? Porque o nome do Criador está no povo e na cidade, se encontra até esses escritos traduzidos para nossa língua, em português. Só que os tradutores mudou o nome do Criador, mudou o nome do Filho, mudou o nome dos profetas. Se você procurar o nome do Criador nos profetas, no povo de Israel, na nossa Bíblia, você nunca vai encontrar, porque os tradutores mudou o nome. O Criador diz: mudaste, profanaste meu nome. E todos os nomes do povo de Israel tem um trigrama do Criador e tem os significados. Tem um trigrama mais o significado. Todo o nome do povo de Israel tem um trigrama mais o significado. O nome do povo de Israel é poder também, gente. Porque se você fala qualquer nome do povo de Israel, você está usando como poder. Como eu vou falar, Yeremiahu. Estou falando com poder para o mundo espiritual. É dessa forma. Tem muitos e muitos nomes do povo de Israel com trigrama. Por quê? Porque o Criador colocou como lei, implantou como lei, como identidade do nome dele. O povo de Israel não fala por causa que é desde Abraão, Isaac e Jacó, eles ocultam o nome do Criador, porque a lei impede eles falarem. E aí os sacerdotes adotou uma lei que não é para o povo falar. Entenderam? Só nas suas orações em casa. Ele diz que perdeu a pronúncia, não sei o que, mas não é, gente. Não se perdeu não, está no povo e na cidade. Só verificar, averiguar direito. O agir de Roma cristã. 17:1-4. Veio um dos 7 mensageiros que tinha as 7 taças e falou-lhe dizendo: vê, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. Quem é o Vaticano? Em Daniel está se falando também, gente, que o Vaticano vai ser destruído. O sistema papal, o sistema religioso cristão vai ser destruído, que está sentado sobre muitas águas, muitos povos, com o qual se prostituíram reis da terra. Por que se prostituíram? Porque não guardaram a lei. Então ela liberou o pecado para a humanidade todinha, que habita sobre a terra, se embriagaram com o vinho da sua prostituição, que é o comércio. Comércio significa... Comércio abrange tudo onde ocorre lucro de capital. É a liberação do pecado. Ela não soube manter a lei do Criador em cima do povo. Veja que o Brasil é cristão, a Europa é cristã, mas ela não mantém em cima do povo para parar, como na época dos Yahudins, que a lei vigorou, olho por olho, dente por dente. Por isso que há criminalidade, há tudo em nosso mundo. A intenção da besta era só o comércio, só adquirir dinheiro para ser riqueza na época. Até hoje ela faz isso para criar o seu próprio império, que é o Vaticano.
sistema sacerdotal fez isso de Deus, criou seu próprio Vaticano. Então ele levou em espírito ao deserto e via mulher o Vaticano, que se diz, montada em uma besta de cor escarlate, que é Roma cristã, que é o sistema cristão, que está cheio de nome de blasfêmia, arrogância. Blasfêmia significa arrogância. Se você tem arrogância no coração, você fala tudo que quanto é palavras de blasfêmia, porque o coração, você fala as coisas vindo do coração, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura, de escarlate, adornada de ouro, pedras preciosas. Está aqui, está dizendo toda a riqueza. E de abominações, que adorações a santos mortos e de Deus. Roma fez isso, nunca deixou de adorar gente mortos, que morre já se vira santo, isso já vem há muito tempo. Estátuas também, essas coisas, é cultura grega, isso já há muito tempo. Os melhores escultores gregos eram na época antiga. Vieram esculpindo, sempre ela adorou essas coisas, ela gostou dessas coisas, estátua, recordação de coisas de mortos, isso, aquilo. Então é isso. Então os espíritos gregos da antiguidade só apagaram o nome deles, mas ele se transfigurou para pegar outros nomes mudados, gente. Por isso que eles estão se manifestando como santos. Que a palavra do Criador diz que se transforma até em anjos de luz para enganar muitos. A gente se transforma em santos já que já faleceram, fazendo sinais de prodígio. Que morreu não tem mais nada, gente. Nem o fôlego de vida se manifesta a alguém, o espírito. Que quer dizer, fôlego de vida foi para o Criador. Assim como sucede o homem, sucede o animal. Morreu, acabou. A palavra espírito é só uma forma para a gente colocar na mente para as coisas espirituais. Mas para o ser humano é fôlego de vida que saiu e foi para o Criador. Imundiza as suas prostituições, porque imundiza as suas prostituições, porque transgride a lei do Criador. Roma cristã ao Vaticano. Em sua fronte estava escrito o nome simbólico, a Grande Babel. O que é Babel? Você entende o que é Babel? Faça uma ligação entre a Babel antiga, que é confusora de nomes, onde Roma se expandiu na época pelo sistema cristão religioso, e através dela criou-se vários dialetos. Ela começou pelas cruzadas, onde se iniciou o dialeto inglês, português, espanhol, italiano, todas aquelas línguas lá da Europa. E também começou a mudar nomes de pessoas. Hoje a gente está no mundo globalizado. Você vê que o nome das pessoas dos Estados Unidos que aparecem nos filmes apresenta da mesma forma como são chamados pra gente. Pode assistir um filme e ver. Se eu coloco, os tradutores dizem que Miriam é para Maria, mas não é, foram adaptação de culturas que eles fizeram. Se eu colocar hoje uma Miriam aqui, uma Maria e outra uma Mary, se eu chamar Miriam, a Mary e a Maria não vai olhar. Por quê? Porque não são nome delas. Param com isso, uma transliteração errônea. A transliteração consiste em preservar o nome, a pronúncia. Mas as grafias de outros idiomas têm que estar de acordo com o som do nome da pessoa para se escrever. Assim que é transliteração, não é tradução. Tradução é diferente. Veja outro vídeo que você vai pegar mais explicações. Sim, em sua fronte estava escrito o nome simbólico, a Grande Babel, Babilônia, confusora de línguas e de nomes. É como aconteceu com Daniel e os outros lá, que colocaram para nome
nome de espírito lá, o Nabucodonosor, mas agora não, eles mudam o nome, qualquer espírito se manifesta, se mudar, o espírito se manifesta. Mãe das prostituições, dos prazeres carnais, por quê? Porque a lei não vigora, a lei do Criador não vigora, por isso que se chama a mãe das prostituições, das abominações, porque da idolatria, estão adorando os santos mortos, da terra. Vi que a mulher, o Vaticano, está embriagado com o sangue dos santos e o sangue da testemunha do Iarro. Isso daqui para o presente século, porque ele está falando sobre a grande cidade, a mulher, gente. É a grande cidade, o Vaticano vai perseguir o povo santo, e quem vai pregar, as testemunhas que vai pregar o nome Iarro, que é o mesmo nome do Filho e do Criador. Quando vi, maravilhei-me com grande admiração. Está aqui, já está dizendo isso, gente. Ela vai perseguir o povo que for pregar o nome Iarro, porque esse nome eles vão debater com Roma, porque é o nome que está no povo. Aí, por o mensagem, aliás, Apocalipse 17:7, ao que o mensageiro me diz: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher, que é a igreja, o Vaticano, e a besta, que é Roma, que ela leva, que é a besta que subiu do mar, qual tem 7 cabeças, 7 colinas, ou reis. Já não tem mais reis, já é colinas agora. Esses reis, tá certo, 7 cabeças, desculpa, que é 7 colinas e 7 reis. Quando se formou o Vaticano, já se formou o império para o sistema religioso papal. Então já são considerados papas como reis. Era isso, gente, desculpa, é dessa forma. Então o Vaticano já tem o seu sistema imperial como reis. Então se fala 7 cabeças, que são as 7 colinas, os 7 reis, está certo. Os 10 chifres são os países que foram formados como Alemanha, França, Suíça, Portugal, devido às invasões bárbaras. De lá foram começando a se espalhar em toda a Europa. Vaticano, está aqui o Vaticano. A cidade está aqui, a mulher onde está sentada, os montes são ao redor dela. Para vocês verem, esse é um sistema religioso papal, um império já formado em presentes séculos agora. Esse império foi formado por eles. Vamos lá. Roma sacerdotal cristã. Veja agora o que ela fala, explicando a besta, Roma imperial, que viste, era sacerdotal de Deus, olha, na época, e já não é cristã. A própria palavra já diz isso, você verificando. A besta que subiu do mar, que é Roma imperial, que viste, era sacerdotal de Deus, e já não é cristã. Não é papal, é cristã. Papal é só o sistema administrativo deles lá, gente. E surgirá do abismo, de onde caiu o judaísmo na época, com Machia. Estava tirando credibilidade naquela época dos sacerdotes de Deus, pregando ali naquela época, justamente fazendo decair a credibilidade do rei e dos sacerdotes. Foi por isso que eles fizeram isso, criaram o cristianismo. E veja, já não é. E subirá ao abismo, surgirá de sua queda, e irá à destruição, está determinado por Daniel.
Os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, todos aqueles que aceitam Jesus Cristo, que é Cristo, a religião cristã, não estão escritos desde a fundação do mundo, não estão escritos, gente. Desde a fundação do mundo se admirarão quando virem a besta que era sacerdotal, já não é, mas aparecerá como Roma cristã, para todos adorarem Cristo. Lê novamente esse direito. Dá uma pausa e lê para vocês entenderem. Veja que besta, a besta se refere ao Império Romano, na época, que era dos sacerdotes. Já não é mais, é cristã. Muitos colocam o papal é só o sistema administrativo. Roma cristã é a religião. Pode colocar em Roma cristã, não é papal, é cristã, porque cristã é só, papal é só o sistema religioso imperial, o império onde foi fundado o Vaticano. Isso que eles queriam fazer. Os sacerdotes queriam montar seu próprio império. E quando foi a destruição de Roma pelos bárbaros, eles, a religião cristã cresceu ali, conquistando o povo bárbaro. Veio conquistando a religião cristã, não perde não, gente. Os sacerdotes vai começando a implantar o cristianismo, vai. Foi vindo. Roma, como império, foi destruído pelos bárbaros. Mas a sua religião, seu império papal, não, continuou. Até estabelecerem o Vaticano, que a gente vê. Sistema papal, constituiu o Vaticano, que é justamente é o sistema imperial Vaticano, mas já a religião cristã permanece por eles, permaneceu. Veja aqui, olha só o que o Criador diz: os que habitam sobre a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, aqueles que adoram Cristo, Jesus Cristo, desde a fundação do mundo, se admirarão quando virem a besta, que é Roma imperial, que era sacerdotal e já não é cristã, mas aparecerá. Entendeu como é? Então é isso, gente, entendam. A religião cristã, todos que adoram Jesus Cristo, vai ser exterminada pela nova geração. A nova geração vai começar a conhecer, a aprender outras línguas, porque hoje a comunicação está muito elevada. Faço ideia, mais lá na frente, daqui a 100 anos a mais, é isso que vai acontecer. Não vai prevalecer não, vai ser destruído. Tá escrito isso na palavra do Criador. Significado profético. Aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são os 7 montes. Está aqui os 7 montes, que é onde a mulher está sentada: Capitólio, Quirinale, Viminale, Esquinale, Célio, Eventino e Palatino. Está aqui. Sobre os quais a mulher, o Vaticano, está sentada. Ela está sentada nos 7 montes. Também são 7 reis do Vaticano. Quem são esses 7 reis? Mas antes disso a gente vai ver. Vamos ver aqui como foi o Vaticano criado. Em que ano? O Vaticano, a cidade do Vaticano foi constituída num período entre guerras, em 1929, pelo Tratado de Latrão, assinado pelo Bento Mussolini e o Papa Pio XI na época. E o seu território já era doado desde 756. Seu território já era doado desde 756 por Papino, o breve rei dos francos. O Papino, que era o breve rei dos francos, doou
o território em 756, aliás, 756 foi constituir o Vaticano como Império Papal, que na época não existia Império Papal. Eles moravam no Império dos Reis. Veio constituir o Império Papal a partir de 1929. Observe que aqui está dizendo que ela está sentada em 7 colinas. E agora vamos ver os reis dela. Desde quando ela foi fundada. Daqui que começa a dizer os reis dela. Vamos ler dessa data aqui que foi a criação dela. Fala-se dos papas como reis agora. Veja. No versículo 11. A besta que era sacerdotal de Deus já não é. É o 8º rei, 8º papa agora que virá. É o 8º rei do Vaticano que virá. Pertence aos 7. Quem é os 7? Desde a fundação do Vaticano, começaram a se constituir reis de papal, como Pio XI, Pio XII, João 23, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento 16, que é agora que nós estamos. Agora vem o próximo, 8º, tá aí, gente. Vem o 8º. Virá a destruição. Virá a sua destruição, quer dizer que vai levar o povo à perdição. Tá aqui, pode ler. A besta que era sacerdotal de Deus já não é, sistema papal agora. Os sacerdotes já estão no sistema papal. É o 8º rei. Ou então o sistema cristão, como está dizendo lá também. Todos que adoram Cristo, é por isso. 8º rei do Vaticano. Pertence aos 7. Quem são os 7 reis que foram desde a sua criação do Vaticano? Foi Pio XI, Pio XII, João 23, Paulo VI, João Paulo I, João Paulo II, Bento 16. O 8º ainda vai vir. Os 10 chifres que vistes são os 10 reis. De qual? São os 10 reis, os papas que estão ajudando esses outros governos lá na Europa. Vão se levantar também. Os que ainda não receberam o reino, o domínio, vão se levantar. Porque lá na Europa é uma economia só. E quando o Vaticano foi eleito em sua economia do euro, se levantaram esses reis também. Porque cada país ali no euro, eles administram. São eleitos para administrar tantos anos. Aí eles elegem outro para administrar tantos anos. E assim que for até chegar no Vaticano. E quando chegar, aí vai constituir isso. Que levantaram também papas como reis. Como é que se diz? Como governadores, aos quais ainda não receberam o reino. Olha, está dizendo, os quais não receberam o reino, mas receberão autoridade por reis, por uma hora, está dizendo. Hora significa por alguns tempos, dias ou meses, juntamente com a besta, Roma cristã. Para quê? Para perseguir o povo que vai pregar o nome do Criador, como nós já vimos lá, que é Yahweh. Entendeu? Vamos lá. Estes, quem os papas, têm o mesmo intento e perseguirão o povo que pregará o nome do Yahweh. Entregarão seu poder e autoridade à besta, que é o Vaticano, que é Roma. O Vaticano em si próprio, ele não tem poder, mas ele vai usar o seu país, Roma. Estes países, que são os papas que se põem, combaterão contra o Cordeiro e o Cordeiro os vencerá, porque Yahweh é Elohim dos Elohim, reis dos reis. Vencerão também os que estão com ele, os chamados eleitos e fiéis. Está aqui, gente.
O Cordeiro, por quê? Porque vão mostrar também, gente. Os que forem pregar vão mostrar pela Sagrada Escritura. Se forem mostrar para você que é cristão, cadê o nome do Criador da Bíblia sua? Tem como provar? Cadê o nome do Salvador que diz que tem o mesmo nome do Pai? Tem como provar? Não tem, gente. Não tem como provar. Jesus não é o nome do Criador, nem o nome do seu Filho. Se o Filho recebeu um dos mais excelentes, foi só o tetagrama. Por isso que o nome dele é Yahweh. Ele diz lá em João 17... O teu nome que me deste, está lá, tem o mesmo nome do Pai, e outras passagens como prova no Novo Testamento. Pode ir lá verificar em João 17. Guardem teu nome que me deste. Ó. Vá lá, veja esse versículo aí, esse daí já é uma prova. Faça ideia os outros versículos, que tem muitos. Sim. Disse-me ainda, as águas que viste, onde assenta a prostituta, que é o Vaticano, são povos, multidões, nações e línguas. Ó, ela domina tudo isso lá na Europa. E aqui também no Brasil, né, que todo mundo adora Jesus Cristo. E os 10 chifres são os 10 países que viste, que é a besta, que é Roma. Estes odiarão a prostituta. Por quê? Porque muitos que são evangélicos, que estudam palavras, e aqueles que aprenderam outros idiomas, principalmente o hebraico na época, sairão do cristianismo, gente. Sairão, não servirão mais Jesus Cristo. Vão ter visões, vão ter outra visão, gente mais inteligente, vão ter mais visões do que vocês, a nação futura. E vão sair, quer dizer que as igrejas evangélicas todas vão fechar as portas futuramente, porque não tem como provar o nome do Criador, estão adorando Satanás, não estão adorando o Criador. Preste atenção nisso. Então eles odiarão a prostituta, porque muita gente que estão no sistema religioso evangélico vão sair e vão odiar a prostituta. Quem é o Vaticano? Porque colocou esse engano. Isso próprio Daniel fala. E vai tornar ela desolada e nua, que é destruída, vão destruir. Comerão suas carnes. Gente próprio lá também. A da Europa vai fazer isso. Queimarão no fogo o sistema papal. Por quê? Porque pregou engano. Para você ter noção agora, que já estão testificando o nome do Criador, mostraram para o Vaticano o nome do Criador como é. O Vaticano levantou um decreto para as igrejas cristãs deles lá. Não é para aceitar o nome Yahweh. Porque ele expôs no coração que executarem o seu intento, quer dizer, que colocou no coração para executar o seu intento. O objetivo dele, o Vaticano, chegar a um acordo, entregarão a besta, o Vaticano no seu reino, até que cumpra a palavra do Criador. Quer dizer que vão deixar só eles mesmos lá com o reinozinho deles lá, que essa parte fala isso. E a mulher que viste é a grande cidade, que reina sobre os reis da terra, que é o Vaticano. Só ler você vai entender, gente. Cristão que adoram Cristo nunca vai descobrir realmente a profecia de Apocalipse. Porque a profecia de Apocalipse não está designada para o cristão, não, gente. Está designada para os Yahudim e as suas descendências estrangeiras, as suas descendências estrangeiras estão espalhadas no 4 cantos do mundo. Israel foi constituído depois da Segunda Guerra Mundial, vieram constituir, que hoje já está sendo uma das maiores potências do Oriente Médio. E daqui em diante vai ser mais.
É o povo que está espalhado no quatro cantos do mundo que vai levar o nome a Israel, mas só que eles não vão aceitar, porque vai acontecer um conflito religioso muito grande. Isso já está escrito nos 7 selos de Apocalipse, no 7º selo. Então é isso, gente. Vê esses outros também aqui para vocês entenderem melhor. Só pega esse endereço aqui e colocar no YouTube, que vocês vão assistir os outros também vídeo em relação a isso. Se você gostou ou não do e-mail, se você gostou ou não do que foi repassado, mas é isso que vai acontecer, não tem como escapar. Eu vou colocar em visão para você. O que é que os evangélicos esperam contra eles no futuro? Nada, porque o evangelho está expandido no mundo todo. Não é pela proibição que vão pregar a palavra, que está aí, o evangelho anatemado já está chegando no mundo todo. O que vai acontecer? É eles, evangélicos, com Roma, que vão se levantar contra aqueles que levarem o nome do Criador. Eles não vão aceitar, porque eles não querem que o sistema papal seja exterminado, o sistema dele religioso cristão seja exterminado. Por quê? Porque todas as religiões estão constituindo seu próprio império. Todo sistema religioso cristão, todas as igrejas religiosas cristãs estão constituindo seu próprio império, mas vão fechar as portas, sabe por quê? Porque brevemente, futuramente, o povo tem mais entendimento e sabedoria, porque o Criador vai derramar sabedoria para a humanidade, vai derramar sabedoria sobre a face da terra. Ele começou já a mandar avisos para muita gente. E ele vai começar a se manifestar sobre a face da terra. Jamais ele vai aceitar o nome Jeová Yahvé, Jeová Javé, Jesus. Jamais. Não é ele, gente. Ele é fiel e justo. Pare de ensinar coisas que vocês não conhecem a língua hebraica. Não conhecem as culturas daquele povo na época. Estão aceitando que os tradutores inventaram, estão aceitando que os tradutores fizeram na Bíblia. A Bíblia não está de inconformidade fonética sobre os nomes. Se muda o nome de um hebreu em nossa Bíblia, muda também a sonoridade. Ou trigrama do Criador está no povo. Se muda o nome ali, apaga o trigrama, apaga a pronúncia do nome do Criador. Como? E é Yeremiahu. Aí tiraram a primeira, tiraram a letra Y, que tem um som de I, e colocaram um J. Aí já havia mudança. Lá no final, deixaram IA e acrescentaram S. Ficou o nome no plural, Jeremias. Que o certo era para ficar Jeremia, ou então Yeremiahu. O trigrama do Criador desaparece. Como é que você vai ter prova na sua Bíblia mesmo, que é a nossa? Se eu perguntar como é o nome do Criador, ele está aqui o versículo na Bíblia portuguesa, que ele colocou o nome dele no povo e na cidade, isso, aquilo. Você tem prova como encontrar na nossa Bíblia? Não vai ter, não tem como. Mas os especialistas na época, que vai surgir muito, porque os ensinos estão evoluindo cada vez mais, vão perguntar para você, e você não tem como pregar. Quando você for querer pregar no mundo todo, não tem como. Vocês vão começar a fechar as portas, o império de vocês. E estão levando muita gente à condenação, gente. Disseram que o Criador não tirou o poder de Satanás, não. Você vê que o nome Jeová Yahvé faz sinais e prodígios dentro das igrejas, expulsando demônios, isso, aquilo. Isso daí é desde a época de Zeus. Os sacerdotes faziam isso. Os sacerdotes de Zeus expulsavam os outros também espíritos.
quando Zeus vinha se manifestar. Muitos espíritos não gostavam de Zeus na época. A gente vê em suas lendas também. Presta atenção nisso. Você tem que conhecer a cultura dos povos antigos. Isso foi um alerta para você. Eu também passei por isso, não conhecia. Mas no momento quando eu comecei a ler, não, essas profecias não é para o povo cristão. Eu fui começando a ler, aí o Criador começou a se manifestar, mostrando de maneira diferente. Meu nome é Yahweh, é esse, procura lá, gente, estuda mais o hebraico, se aprofunda. Pega esses meus vídeos, vão testificar, ele derruba todos os outros nomes que não vai de acordo com a palavra do Criador. Já inventaram Yahweh, Jeová, Yahvé, tudo quanto foi nome já inventaram para o Criador. Quer dizer que Satanás está usando essas pessoas para justamente para se apossar de nomes mudados, para ganhar mais adepto, não é isso, gente? Os segredos de Yahudim está nesse vídeo que eu fiz. No vídeo que vocês podem consultar algum desses daqui, que vocês vão ver lá. Os segredos de Yahudim, o porquê que eles não falam, porquê que eles ocultam, isso, aquilo. Lá está tudo explicando. Os tradutores nunca depararam com isso, até você próprio, você que é profissional, você que é formado, você que é formado em línguas, hebraico, isso, aquilo, não deparou nunca com isso. Isso é um alerta para você, isso, aquilo. Para de enganar o povo, chamar o povo para adorar Satanás. Então é isso, gente. Então muito obrigado, espero que isso tenha abrido a sua mente. Shalom.